O Banco do Brasil soltou um relatório dizendo que esse não é o melhor momento para comprar Klabin, mesmo com toda essa queda que a gente está vendo no ano de 2025. Mas por que será? Tem algo que a gente não sabe a respeito de Klabin? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E antes de continuar, eu peço seu like e a sua inscrição para fortalecer aqui o canal. E vamos falar aqui a respeito da Klabin. É uma das ações da minha carteira, e é uma empresa que tem uma peculiaridade que a gente não pode ignorar, que é a seguinte: é uma empresa com mais de 100 anos de história. Isso pode parecer irrelevante num primeiro momento, mas o que tem de importância aqui é o que a gente conhece como efeito Lindy. Efeito Lindyla? Que é isso, efeito Lindy? Efeito Lindy, ele foi popularizado pelo Nassim Taleb e ele diz o seguinte, presta atenção: para tudo que é inorgânico, ou seja, aquilo que não tem muita relação com a vida, principalmente a vida humana, tudo que é inorgânico, quanto mais tempo aquilo sobrevive, maior a sua expectativa de sobrevida, mais vida ainda. Como assim? Se algo, como uma empresa, que é algo inorgânico, sobreviveu 100 anos, existe uma grande probabilidade disso sobreviver mais 100 anos, ao contrário das coisas orgânicas, como a vida humana. Quanto mais velho é um ser humano, menor a sua expectativa de vida. Então, se eu tenho 20 anos, a minha expectativa de sobrevida é de ainda pelo menos 50, 60 anos. Agora, se eu já tenho 80 anos, qual é a minha expectativa de sobrevida? Esse é o efeito Lindy para as coisas inorgânicas, as ideias, as ficções jurídicas, como uma empresa. Quanto mais o tempo passa, quanto mais uma empresa, no nosso caso, passa pelo teste do tempo, que é o maior detector de fragilidades, porque a gente está falando de diversas crises, instabilidades, guerras, etc. Quanto mais a empresa sobrevive, maior a probabilidade dela continuar sobrevivendo. E a Klabin, ela passou pelo teste do tempo e continua indo muito bem. Esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas eu estou justificando aqui um dos motivos pelos quais eu tenho uma posição em Klabin. Não é uma posição super relevante, mas isso me chama a atenção. Bom, mas não basta só isso. A empresa precisa ser boa. Esse é um indicativo de que a empresa é boa, se passou por tanto tempo. A empresa precisa ter potencial de crescimento, senão não adianta também. Seu dinheiro fica estagnado numa empresa, como a gente tem visto em Ambev nos últimos anos. A empresa precisa ter um valuation razoável, tem que ser interessante, eu não posso pagar demais por algo bom, tem que ser um preço razoável. Tudo isso deve ser levado em consideração na sua análise, na montagem da sua carteira de investimento. E aqui está a Klabin. Já me perguntaram, Luan, por que a 11 e não a 4? Pode ser a 4. Não tem problema. É que as casas de análise, elas analisam apenas a 11, por ser o papel de maior liquidez. A cobertura das casas de análise se fixa no papel de maior liquidez, de maior volume negociado. Só para você ter uma ideia da diferença aqui de liquidez, Klabin 11 negocia aí seus quase 100 milhões diários. Klabin 4, bem menos, nem 10 milhões. A diferença aqui é muito grande. Não que uma liquidez super alta seja uma grande panaceia, mas principalmente para quem usa para opções, os grandes investidores, traders, eles fixam seu olhar no papel mais líquido, que hoje inclusive tem um dividend yield melhor quando a gente compara com as ações preferenciais da Klabin. Klabin essa que até o momento da gravação desse vídeo cai quase 20%. É uma queda muito forte. A gente está falando de um ano em que o Ibovespa já subiu 11%. Isso é muito relevante. Por quê? Porque geralmente, quando a gente tem um mercado de alta ou um ano de alta, a maioria das empresas da Bolsa de Valores acompanha esse movimento. Só que não foi o caso da Klabin. Nem da Klabin, nem da Vale, nem da VEG, que também caiu recentemente, e nem da Petrobras. Mas por que a Klabin? Por que a Klabin foi nesse movimento? Um dos grandes fatores é o dólar. Como o dólar está caindo nesse ano, isso impacta os resultados da Klabin, porque ela é uma exportadora, ela exporta celulose. Então há uma certa dependência da celulose e isso impacta no valuation dos analistas e acaba pressionando o papel, acaba gerando essa queda nas ações. O mercado vive de expectativas. Se eu já espero que no futuro a Klabin vai ter uma queda no resultado dela por conta da queda no dólar, eu já coloco no preço atual toda essa queda. Então o papel negociado hoje já está prevendo essa queda que vai aparecer nos resultados trimestrais futuros, sendo que o próximo resultado trimestral é do dia 7, mesma data
de divulgação da nova taxa Selic pelo Copom. E de fato, não bastasse a queda do dólar, a celulose está caindo nesse ano, como as commodities no geral. Só para você ter uma ideia, nesse momento, o petróleo está negociando a $60 o barril, o menor patamar de preços desde 2021. E celulose, além dessa variação cambial toda, depende muito da demanda chinesa, então tem essa vulnerabilidade. A não ser que você entenda que essa dependência da China seja um ponto forte. Eu entendo que não, porque você está ultra dependente de apenas um país. Só que a Klabin tem conseguido minimizar essa dependência, algo que outras empresas de commodities têm feito, como por exemplo a Vale, que tem diversificado a sua receita para não ficar só minério de ferro. Olha só, isso você já pega do último resultado trimestral publicado, que é do quarto trimestre de 2024. Receita de vendas por produto, celulose, 31,5%. E já foi bem mais do que isso. Em vários momentos foi acima de 50%. Então a Klabin já está com esse viés de, olha, vamos reduzir a dependência da celulose, vamos focar mais em papéis, em embalagens, que isso aqui é o futuro, nessa tendência de transição do uso excessivo do plástico para papel, e ela tem seguido nesse movimento. Então a Klabin, apesar de ter mais de 100 anos de história, segue inovando, se adaptando. Uma empresa não sobrevive tanto tempo a não ser que ela tenha muita sorte ou que ela se adapte muito bem, que ela seja uma empresa robusta ou antifrágil. E a Klabin, ela vem se mostrando nesse sentido. Por outro lado, toda essa necessidade de adaptação traz consigo uma alta necessidade de investimentos. Então a empresa tem um alto capex, que a gente fala no mercado financeiro. Essa alta necessidade de injeção de capital é um ponto negativo. Isso faz com que em dados momentos a dívida da empresa fique bem elevada. Veja qual foi o tamanho da dívida da Klabin ao final de 2024. 3,9 vezes EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA. Quase 4 anos da geração de caixa da empresa até aquele momento. E a empresa gerou 6,6 bilhões de reais em 2024 a título de caixa. Isso quer dizer o quê? Que a dívida está em 4 anos de 6,6 bilhões. É um patamar bem elevado para uma empresa brasileira. Só que a nota de crédito da Klabin segue alta e todo esse histórico dela reforça sua resiliência. Então ela tem quase que uma carta branca do mercado, com cautela, claro, para ter uma dívida maior. O mercado já entende, já espera isso. Por outro lado, isso afeta a perspectiva de dividendos. Não à toa que a empresa recentemente alterou a sua política de dividendos. Veja só a nova política. Ela prevê o seguinte, que agora existe um alvo de dividendos entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Anteriormente, o alvo era maior. O alvo anterior ficava entre 15% a 25% do EBITDA ajustado. E agora a empresa alterou o seu máximo de endividamento para 3,9 vezes EBITDA, que é o máximo que está hoje. Antes ela tinha essa folga maior. Então note que a empresa está mais cautelosa diante de todas as incertezas, essa dívida mais alta, segurando um pouco mais de caixa para a distribuição de dividendos, foco na redução do endividamento. Então você tem um cenário de dividendos menores, foco em redução do endividamento, dólar em queda nesse ano, celulose em queda. Tudo isso criou um cenário perfeito para a queda nas ações esse ano. Por outro lado, nesse ano, nós temos algo que vai compensar um pouco a queda dos resultados por conta da queda do dólar, que é um negócio recente que a Klabin fez. Ela já recebeu 800 milhões de reais da primeira parcela e a segunda de 1 bilhão de reais vai para o segundo semestre de 2025. A gente está falando de 1 bilhão, a empresa gera 6,6 bilhões de caixa, é bastante dinheiro. Então isso aqui vai gerar uma compensação da queda dos resultados. Mas é um item não recorrente, não faz parte do negócio da Klabin, que é vender papel, embalagem e celulose. É importante também lembrar outro ponto que eu reforço aqui em outras oportunidades no canal, que é a projeção de geração de caixa da Klabin para os próximos anos, especialmente a partir de 2027. A gente está falando de mais 2 anos. E o mercado não colocou isso na conta ainda. Isso para o mercado está muito longe ainda. Sendo que a empresa confirmou essa estimativa ao final de 2024. E diz o seguinte, que ela estima gerar um EBITDA incremental, ou seja, adicional, de aproximadamente 3 bilhões de reais até o exercício de 2027, em virtude de seus investimentos. Então, ela vai ter mais 3 bi em 2027 de geração de caixa, menor endividamento, e isso deve convergir na possibilidade dela retomar aquele dividendo anterior de 15% a 25% do EBITDA. E, no caso da Klabin,
a base de cálculo do dividendo é o EBITDA. Então, se o EBITDA sobe ainda o percentual, o dividendo dá uma disparada boa. E qual seria o EBITDA, então, no ano de 2027? Mais 3 milhões em relação ao quê? Em relação aos últimos 12 meses anteriores a setembro de 2023. A gente está falando basicamente de 6 bilhões de reais. 6 mais 3, 9. Vai ser a geração de caixa recorde da Klabin, superando os 8 bilhões do ano de 2022. Em 2022, a empresa pagou 30 centavos por ação preferencial. Você que eventualmente gosta da preferencial. Então, o dividendo poderia superar esses 30 centavos, indo, por exemplo, para 34 centavos, 33 centavos, de tal modo que se você exigir simplesmente uma taxa de desconto de 7% a título de yield, você teria um preço teto superior a 4,50 em Klabin. E se você exigir 9%, que seria um dividend yield de 9% projetado para 2027, a gente estaria falando de um preço teto próximo de 3,70. Então, a cotação atual já está interessante em Klabin. Não é uma super barganha, mas projetado para 2027, começou a ficar bacana. Vale ressaltar que a empresa negocia na média a uma relação EV sobre EBITDA. Não dá para olhar PL para uma empresa com tanta dívida. De 8,33 está 8,38, está mais ou menos na sua média. Só que a gente está falando de um EBITDA incremental de mais 3 bilhões para o ano de 2027. E óbvio que a empresa deve estar considerando um câmbio nesse patamar aí, um câmbio bem estável. Se o câmbio subir muito mais, a gente vai ter um cenário de um EBITDA superando eventualmente esses 9 bilhões que a gente está estimando aqui. Sendo assim, se a gente olha para 2027, se Klabin ir abaixo de 3,50, em nossa visão você vai ter uma oportunidade de aportes. É uma empresa cíclica, ainda bastante dependente da celulose. Mesmo que assim não fosse, esse mercado ele é um pouco cíclico de qualquer forma. Só que é uma empresa que é preocupada na remuneração dos acionistas, porque a família Klabin está lá na frente. Então, a cada trimestre você recebe dividendos e essa periodicidade trimestral te ajuda a ter um bom fluxo de renda na sua carteira de ações. Então esse é um outro ponto positivo aí para a Klabin, que só falhou em dividendos mesmo em 2020, porque a gente teve a crise do coronavírus, toda aquela incerteza, então foi isso que aconteceu. Ok, Luan, entendi. Mas esse relatório aí do Banco do Brasil, por que ele está falando que não é para comprar agora? Se já começou a aparentar que, pô, agora com toda essa queda, se o dólar sobe no ano que vem, a gente tem um cenário ainda melhor para a Klabin, e aí? E aí o seguinte, o relatório do Banco do Brasil, ele mantém preço-alvo em R$ 25,00 em Klabin 11, nesse momento 18,58, então tá bem abaixo aí, né? A ação estava 20,83 no momento da publicação do relatório, já era mais de 20% de valorização potencial, esse é o preço-alvo de 2025, então de novo, a gente já começa a perceber o seguinte, a perspectiva é de baixa da ação, mesmo que ela tenha um bom potencial a médio prazo e longo prazo, mas como no curto prazo ela vai cair, a recomendação é neutra. Você não deve comprar agora na suposição ingênua de que você vai conseguir acertar com consistência o fundo do poço de uma ação ou o fiofó da mosca da ação, que é impossível, salvo quando você consegue acertar por sorte. É claro que se você faz uma compra, depois outra, compra no fundo do poço, você tem mais chance de acertar, porque aí você já está comprando. Agora, numa tacada só, você acertar o fundo é pura sorte, não tem como. Você vai notar que os grandes investidores, quando começam a comprar ações que estão caindo, eles não acertam naquela única tacada, naquele grande aporte, o preço mais baixo da ação naquele ciclo de baixa. Recentemente a gente viu o Juca Abdala comprando mais Petrobras, é o maior investidor pessoa física, entre aspas, porque ele tem um fundo, mas ele é o único dono, de Petrobras, e comprou Petrobras ali nos 35, 36 e comprou bastante. Aí Petrobras agora está R$ 30. Então, esqueça essa ideia. Você precisa ter um comportamento anticíclico de ser capaz, principalmente em empresas mais cíclicas, de comprar nas baixas quando as casas de análise estão falando para vender ou com recomendação neutra. Mesmo reconhecendo a qualidade da empresa, fala que não é para comprar porque espera que a ação caia por conta da perspectiva negativa. Mas o que seria de negativo aqui segundo esse relatório? Primeiro, note esse destaque aqui. Após se valorizar em mais de 22% em 2024, ante a queda de 10% do Ibovespa. Então, no ano de 2024, o Ibovespa caiu 10, agora está subindo mais de 10. As ações da Klabin subiram 22 e nesse ano estão caindo quase 20. Olha a história, mesmo que não esteja se repetindo, está rimando. Então, será que 2026? Será que por conta da regressão à média, a Klabin vai subir e o Ibovespa vai cair? E aí, o que você acha? Agora note aqui esse trecho do relatório. Apesar de acreditarmos que os próximos resultados operacionais da Klabin ainda continuarão robustos,
e com margens resilientes, tal como observamos nos últimos trimestres, a despeito de desafios de cada segmento, mas traduzindo em números consolidados relativamente estáveis. Esse a despeito aqui está errado, não tem acento grave aqui, uma crase aqui. Entendemos que a correlação com a moeda norte-americana deverá continuar levando a uma forte oscilação nas ações no curto prazo. Olha a visão de curto prazo. Então, o que significa? No curto prazo, o Klabin vai cair por conta do dólar. Só falou isso. Além disso, mesmo diante das iniciativas recentemente anunciadas para controle do endividamento, que é a Klabin, por isso que eu falei ali, a Klabin está com esse foco hoje. A alavancagem da companhia segue no limite estabelecido em sua política, 3,9 vezes EBITDA, e deve continuar sendo acompanhada de perto nos próximos trimestres. Olha, esse trecho é importante. A gente precisa acompanhar porque senão o dividendo fica baixo. Mas isso o mercado agora já espera e já colocou no preço. E aí, tudo isso considerado, preço-alvo 25. Se o preço-alvo aqui está em 25, a gente está falando aí, por equivalência, em uma Klabin 4 bem acima de R$4, bem acima. Portanto, o relatório do Banco do Brasil só diz o seguinte: dólar está caindo, resultado da Klabin deve cair, ou, mesmo que não caia e se mantenha robusto, o simples fato do dólar estar caindo afeta a precificação das ações no curto prazo da Klabin. Por outro lado, o endividamento, que está no limite, isso é importante. Mas como eu te disse, é uma empresa de capital intensivo, o mercado já sabe dessa condição da necessidade de muita injeção de capital, mas é claro, a gente não pode simplesmente negligenciar isso aí, senão e os frutos do seu investimento, que é o dividendo que você quer. Agora, qual que é o grande risco aqui? Chega 2027, ela não atinge esse EBITDA que ela estimou, não melhora o dividendo e o endividamento ainda está no pico. Aí é um problema. Aí a gente vai precisar reavaliar o tamanho da posição que a gente tem em Klabin. Não necessariamente zerar a posição, mas isso para daqui 2 anos. Que a gente com certeza vai estar aqui, se você estiver inscrito, com o sininho ativado, a gente vai estar aqui com você. Lembrando que minha carteira de ações fica lá na comunidade FMI e para os membros do canal. Eu vou trazendo vídeos semanais a respeito da carteira, das minhas posições, o que eu estou fazendo, o que eu penso em fazer. Se tiver interesse, conheça aqui embaixo. E o dividendo aqui no Brasil ainda é isento, mas mesmo que seja isento, você precisa declarar esse dividendo. Não só o dividendo, o ganho de capital que você teve com ações da Klabin ou de qualquer outra empresa, o valor que você tem investido, juros sobre capital próprio, bonificações, uma série de eventos societários. Eu sei que muitas vezes isso complica demais a tua vida. Só que o prazo para o envio das declarações do ano de 2025 está se encerrando. Mas existe uma solução para você, que é o aplicativo da Grana. Você baixa aqui no seu celular, ele é indicado pela B3. Em apenas 5 minutos, com o plano Mais Grana, você faz a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores. 5 minutinhos ou até menos, na verdade. E o Grana não se limita à declaração do imposto de renda. Ele possui ali também o cálculo automatizado do imposto a pagar. Ou te disse, não tem nada a pagar. E não se engane com o Revar da Receita Federal, porque o Revar ele abrange apenas o mercado de ações brasileiras à vista. Não pega opções, por exemplo. Talvez você utilize opções na sua estratégia conservadora de dividendos. Já o Grana pega tudo. Então ele é muito mais amplo no seu programa de cálculo e por meio da declaração automática, aqui no celular, declaração automática, você faz em 5 minutos ou até menos a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores. Então teste o Grana para baixar de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas para você ter acesso a todas essas ferramentas, você precisa assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, só que tem um presente para você que é o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Aproveite que é por tempo limitado e resolva de vez o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores na tua vida. Link aqui embaixo. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários do último vídeo publicado. Olha o César aí. Tem um amigo que é motoboy e eu consegui convencer ele a investir o ganho dele. Ele começou a me escutar porque um outro amigo falou a mesma coisa. Ele sempre liga para mim para perguntar o que eu estou fazendo e pedindo explicação dos vídeos do Luan. Muito bom, obrigado César. Valeu pelo apoio aí. Olha o Péricles aqui, vamos lá. Cara, no meu caso não foi sorte. Foi resultado de muito trabalho que veio meu enriquecimento. Pais pobres, trabalhei de garçom a vida toda. Empreendo há 10 anos. Ficar rico é uma questão comportamental, com resiliência e consistência no médio e longo prazo. Tá certo. O resultado chega. Depois, enriquecimento não vem de investimentos, vem do trabalho, como diz o Baster. Tem muita gente rica com dinheiro na poupança, não vejo sorte nisso. Então, o que acontece é o seguinte, a sorte ela vai estar presente mesmo que você não consiga enxergar. Por quê? O só fato de você ser alguém que conseguiu poupar, isso eventualmente já é sorte. Só o fato da gente nascer num país que é possível ainda poupar, isso já é sorte. A gente poderia estar num contexto muito pior. A gente precisa reconhecer que é um pouco de sorte ou muito
de sorte, depende do impacto dela em cada vida, em cada indivíduo e um pouco de mérito. Não há como fugir disso. É claro que algumas pessoas têm mais sorte do que outras, mas isso é fruto do acaso, está fora do nosso controle. Mas tá certo, se você não agir da maneira correta, não dá para você ficar esperando que a sorte vai te beneficiar. Eu fiz isso com emoção quando investi em OIBR, prejuízo de 142 mil, caramba, cara. Mas não realizei nada ainda, estou com um processo contra ela e auditoria. Graças a Deus, ele me deu sabedoria para continuar os investimentos e logo mais 142 mil vai ser ultrapassado pelas outras minhas ações Bitcoin e renda fixa. Investir em empresa de recuperação judicial nunca é bom, nunca é bom. Sorte é igual a preparo mais oportunidade. O preparo e a oportunidade acabam se confundindo com a sorte, que é o evento que está fora do nosso controle, só que a gente precisa saber aproveitar. E para saber aproveitar, a gente tem que se expor, tem que agir, tentativa e erro, tudo isso. Mas e você, o que você acha da Klabin nesse momento? Tá aguardando? Acha que ela tá barata ou tá cara ainda? O que você tá fazendo? E para você que ficou aqui até o final, vai ter um vídeo aqui em cima onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!